Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje contamos com a presença do professor Rodrigo Pardal. Tudo bem, professor? Como é que vai? Tudo bem, você, Augusto? Como é que tá aí? Tudo certinho. Fiz esse convite para o professor Pardal em razão do lançamento do seu livro, Ideologia Neoliberal e Sistema Punitivo. Então, de antemão, agradeço aqui ao professor por ter aceitado o nosso convite para falar sobre a sua obra. Primeiramente, como surgiu essa ideia de produzir esse livro? Por favor, fique à vontade. Bom, quando eu ingressei no doutorado, eu tinha um projeto inicial, que era um projeto de estabelecer alguns parâmetros dogmáticos, a ideia era essa, para conter a seletividade do sistema penal. Então, partindo dessa ideia de que o sistema era seletivo, eu falei, bom, vou estabelecer alguns parâmetros contra-seletivos dentro da dogmática. E pensei em fazer alguma coisa na tipicidade, etc. Esse foi o projeto inicial. Conversando com o meu então orientador, que era meu orientador à época, o Gustavo Junqueira, professor da PUC, eu falei, Gustavo, mas eu tô achando que isso é muito inocente. Eu achar que eu vou estabelecer alguns critérios dogmáticos, que com isso eu vou conter a seletividade do sistema penal. Porque me parece que isso é estrutural. Então não acho que eu vou conseguir resolver isso criando lá umas ferramentinhas dogmáticas. Aí ele, não, isso não é inocente, etc, etc, etc. Bom, mas aquela ideia não escapou. Eu não consegui me desvencilhar dessa percepção de que era uma tese inocente, de que era um projeto inocente. Quase que tolo. Achar que eu ia por meio da dogmática conter a seletividade. Aí, eu mudei de orientador e comecei a ter contato com o professor Alisson Mascaro da USP. O professor Mascaro, uma vez me chamou, e aí eu falei para ele desse meu dilema no doutorado. Comecei a ter orientadores da área da filosofia, e não mais do direito penal. Falei desse dilema no doutorado, e o professor Alisson me chamou, fez uma chamada de vídeo e falou, olha, é o seguinte, você tem um monstro na sua frente. Você tá, com esse trabalho, você tá dando um peteleco na orelha dele, você tem que atingir o coração dele. Aí quando ele falou isso, eu ouvi. E aí eu fui apresentado pro marxismo. Isso já há uns 5, 6 anos. E aí eu falei, bom, então tem que mudar essa tese. E aí eu comecei a estudar, acompanhei os créditos do professor Alisson na USP, acompanhei o grupo de estudos dele, e comecei a estudar, e comecei a ver que não adiantava eu criticar, eu queria estabelecer critérios dogmáticos contra seletivos, que isso era quase que imbecil. Que isso era completamente inócuo, quase inócuo. E aí tinha algo que me incomodava bastante, que era a questão do neoliberalismo. Só que você já tem muita gente que na criminologia crítica fala da relação entre neoliberalismo e direito penal. Alessandro Di Giorgi, Luiz Vacan, Massimo Pavarini, você tem uma porrada de gente que faz isso. A tese tem que ser algo inédito. Então, no doutorado, eu fazia um crédito com um professor chamado Vili Santiago Guerra Filho, que é um professor de filosofia da Federal do Rio, da Unirio, e ele, então, num dado momento, ele me apresentou um livro chamado Teoria da Ciência Jurídica, em que no capítulo 5 desse livro, o tema é ideologia. Eu comentei com ele na sala de aula, na primeira aula, isso foi em 2020, um pouco antes da pandemia, então a gente teve um tempo de aula presencial, com as 2 aulas só. Eu falei, professor, eu tentei ler esse capítulo 5 do livro do senhor sobre ideologia e achei muito difícil. Aí ele falou assim, aquele capítulo é difícil mesmo, tem que ler com calma. Eu falei, eu tentei ler na cama antes de dormir, não entendi nada. Então tem que ler com calma esse capítulo porque ele é mais difícil mesmo. E aí, quando ele foi separar os capítulos que cada doutorando apresentaria, porque cada doutorando ia apresentar um seminário a partir de um capítulo do livro dele. Ele falou pra mim assim, você falou que o capítulo sobre ideologia é difícil, né? Pois é, você vai apresentar ele. E aí eu fui obrigado a estudar aquele capítulo difícil, eu comecei a ler um mês antes, porque eu sabia que era muito difícil. Deu certo, ele gostou, tanto que depois ele virou meu orientador. Depois ele saiu da PUC,
Aí eu mudei para o Márcio Pugliese como orientador da filosofia também, porque o Viles saiu da PUC. Mas aí eu já falei, bom, vou começar a falar de ideologia. E vou querer falar da ideologia neoliberal, porque ninguém nunca falou isso como no direito penal, principalmente no direito, né? Que a ideia de qual é a ideologia que existe no neoliberalismo, porque tem uma ideologia específica. E como isso interfere no sistema punitivo. E aí surgiu a tese. De modo que é muito complicado. Eu percebo que é muito engraçado. Eu já falei da tese para várias pessoas e a impressão que dá é que a maioria, de fato, não entende a tese. Porque eu não estou falando da relação entre neoliberalismo e direito penal. Eu até falo disso no trabalho, mas esse não é o objeto principal do meu trabalho. Tem um capítulo que eu abordo isso, mas não é o objeto principal do meu trabalho. O objeto principal do meu trabalho é como o neoliberalismo opera ideologicamente e qual é a função disso e qual é a consequência disso no direito penal. Qual a relação, para falar de uma maneira bem simples, qual a relação entre eu falar que o cara é empresário dele mesmo, eu falar que eu adotar o discurso da meritocracia, e onde isso chega no direito penal? Qual a consequência disso no direito penal? E aí, eu comecei a trabalhar com uma noção de ideologia, que é uma noção de ideologia como bloqueio de significação, que é uma noção marxista. A discussão sobre ideologia tem mais de 200, mais ou menos uns 200 anos. É uma das discussões mais difíceis da filosofia. E eu brinco, eu falo que eu escrevi essa tese sem saber que era tão difícil. Eu fui me meter a estudar ideologia, neoliberalismo, eu não sabia o tamanho da encrenca. E aí eu simplesmente fui. Inclusive, essa semana eu fiquei muito feliz, porque eu até brinquei, eu falei, bom, depois disso eu posso mudar para a Itália e ficar lá colhendo tomate, porque eu já posso me aposentar. Porque essa semana eu mandei o livro para alguns professores que eu admiro, que têm um pensamento crítico. Um deles foi, na minha opinião, o maior penalista do Brasil, que é o professor Juarez Tavares. Eu mandei para ele no sábado o livro, mandei sexta, mandei pro Sedex, chegou sábado, ele mora no Rio. Na terça-feira ele mandou uma mensagem elogiando muito, e no sábado ele mandou uma mensagem, chegou, comecei a ler. Eu falei, bom, não sei se ele vai ler mesmo, né, às vezes não tá afim, ou se ele vai ler e vai achar que tem alguma coisa interessante, porque, porra, é o Juarez Tavares. O cara já deve ter lido tanta coisa, o cara tem uma bagagem tão bizarra que, pra ele ler alguma coisa e chamar atenção, tem que gostar muito. Mas pra minha surpresa, eu nem comentei isso em nenhum lugar e tal, e nem pus nada na rede social, porque eu acho, enfim, é super deselegante isso, assim, expor. Mas aqui eu tô num podcast, tá tudo bem. Não tô nem expondo imagem, nem de pensa. Ele pegou e elogiou o livro. Elogiou muito, mandou o WhatsApp dele. Falou, eu penso exatamente igual a você. Mandou o WhatsApp dele, e quando eu chamei o professor no WhatsApp, ele disse, acabei de citar você em um artigo que eu tô produzindo que vai sair na Colômbia. Então aí eu brinquei, eu falei, bom, eu zerei a vida, né? O professor Juarez Tavares, não tinha como começar com o sarrafo mais alto. Então isso me deixou muito feliz, eu falei, pô, alguém notou isso, foi justo ele, porra. Porque quando você escreve um trabalho, você no fundo, você não sabe se tá bom. Essa é a real, cara, você não sabe. Você sabe que você escreveu, que você pesquisou pra cacete, mas você não sabe se tá bom mesmo, né? E a ideia do trabalho foi essa, foi trazer essa noção de ideologia e explicar como o neoliberalismo opera. Foi bastante... é um caminho complicado, porque e aí você começa a enxergar o neoliberalismo muito facilmente, aonde ele... Porque o problema é que é uma violência simbólica, é uma violência sutil, ele é muito sutil. A ideologia neoliberal, ela opera como forma de docilização de corpos, ela opera como forma de violência simbólica, ela opera como forma de lidar com a dialética da racionalidade e da irracionalidade, porque ele cria um discurso que se pretende racional, do tipo, só depende de você, e etc., estado mínimo, e etc., mas que na verdade vem para legitimar não, mas para permitir uma reprodução da irracionalidade do sistema. Exemplo, você vai lá e fala, vamos fazer uma reforma trabalhista. Por quê? Porque vai aumentar a oferta de emprego. Passaram-se 7 anos da reforma trabalhista, não aumentou a oferta de emprego, o trabalhador está mais precarizado, e saiu uma pesquisa essa semana, não sei se o pessoal chegou a ver, de que 70% das pessoas quer ter carteira assinada. Bom, mas como é que você fez? E aí que está o pulo do gato. Como é que você fez o proletário? Como é que você faz o motorista de Uber defender a reforma trabalhista? Ideologia.
É a ideologia que faz a árvore ser a favor do desmatamento, porque não faz o menor sentido. Tanto que na obra Ideologia Alemã do Marx, é o trecho famoso, né? Que é a ideologia dominante e a ideologia da classe dominante. Exato. Esse é um ponto interessante. E aí, porque o conceito de ideologia, a ideia de ideologia começou a partir de um sujeito chamado Destutt de Tracy, e ele começou na zoologia, tá? Isso nem começou na filosofia. É um livro de zoologia. Mas lá ele começou a desenvolver a ideologia como a ciência das ideias. Foi assim que começou a ideologia. Aí como é que mudou o conceito? Mudou porque o Napoleão Bonaparte brigou com esse cara. E aí, para se referir a esse cara de maneira pejorativa, ele começou a se referir a esse cara como um ideólogo. Então, esses ideólogos. E aí depois o Marx resgata esses folhetos da época do Napoleão Bonaparte e adota o conceito de ideologia. E um dos marcos é justamente a obra Ideologia Alemã. Depois ele muda um pouco mais para frente. Na tese eu faço todo esse percurso da ideologia em Marx, né? E que depois o marxismo tem uma discussão até hoje muito forte, com várias vertentes. Então, se você for para Gramsci, ideologia é uma coisa, para Zizek é outra. Se você for para mesmo para o Marx da ideologia alemã, você vai ter uma visão. Para o Marx do Capital muda um pouquinho, alguma coisa. Você tem Althusser, livros sobre ideologia, também sobre aparelhos ideológicos do Estado. Então a literatura é muito farta nesse sentido. Claro que aí eu adotei um conceito específico de ideologia. Usei o conceito do professor Rui Fausto, da USP, marxista, que vai falar de ideologia como bloqueio de significação. Então a ideologia ela bloqueia a significação do objeto. Então você precariza o trabalhador e você vai bloquear a significação de que ele está precarizado, dizendo que agora só depende dele, que ele é empreendedor. Você vai bloquear a significação de que o sujeito é explorado, chamando ele de colaborador e não mais de empregado. O discurso da meritocracia é a mesma coisa. E isso, então, vai alimentar o neoliberalismo. E o que é mais... Até porque existe... Isso é muito interessante deixar claro, porque talvez o pensamento hegemônico ainda paire sobre isso. Neoliberalismo nunca foi Estado mínimo. Foucault, e não sou eu quem está falando isso, tá? Porque como é que qualquer autor decente do neoliberalismo vai falar isso? O David Harvey, por exemplo, que tem livro sobre neoliberalismo, inclusive tem um livro que saiu esse ano sobre ele, que eu recomendo fortemente, que eu comecei a ler essa semana, que se chama Crônicas Anticapitalistas. É muito bom, porque são de fato crônicas. Então parece que ele está batendo papo com você, é bem coloquial a linguagem. E o legal desse Crônicas Anticapitalistas é que o livro é muito recente, então ele dialoga com o livro antigo dele sobre neoliberalismo. Então ele mostra as consequências hoje do que ele diagnosticou lá atrás. Tanto que ele menciona até o Bolsonaro. E ele, uma hora, ele faz uma pergunta, que eu não vou responder aqui. Quer dizer, posso até responder, mas é legal que as pessoas leiam, que ele fala, porra, Bolsonaro, por que a mídia bancou esse cara? Por que a mídia bancou esse cara? Porque o cara lá atrás tinha um discurso militar de que você não podia privatizar serviço essencial. Isso não é neoliberal. Aí ele responde, sabe o que isso? O David Harvey fala isso. Ele fala, sabe o que bancaram Bolsonaro? Porque o ministro da economia dele era o Paulo Guedes, que era um cara da escola de Chicago, que estudou em Chicago. Só para contextualizar, e eu vou voltar nessa questão da escola de Chicago, para falar um pouquinho das raízes do neoliberalismo, mas é muito, muito importante a gente perceber que isso é essencial para entender o neoliberalismo, nunca foi Estado mínimo. E isso é falado desde 1979 por Foucault. Foucault tem um livro chamado Nascimento da Biopolítica. E ele fala, nunca foi Estado mínimo o neoliberalismo, nunca foi. De modo que o neoliberalismo ele começou a ser implementado, a primeira experiência neoliberal foi o governo Pinochet. Depois tivemos Thatcher, Reagan. O neoliberalismo chega no Brasil na década de 90, a partir do Consenso de Washington. E o primeiro presidente, e por isso que a galera, não estou nem falando aqui a galera de extrema esquerda, tá? Mas a galera que tem uma visão mais desenvolvimentista rompeu com a FHC. Por quê? Porque ele adotou a agenda neoliberal fortemente. Fortemente. Lembra da época das privatizações, quando ele começou? Pois é. A própria Maria Conceição Tavares, professora da Unicamp, uma das maiores economistas do país, que não era marxista, ela fala isso, tinha uma visão muito crítica e se valia de Marx, mas não era marxista. Ela entendia a importância, mas não era marxista. Ela foi muito crítica
a esse modelo. Então, nunca foi Estado mínimo. Eu costumo falar que o neoliberalismo é, no máximo, um Estado mínimo seletivo. Ele é um Estado mínimo social. O discurso de austeridade, de corte de gasto, que a gente vê nesse governo agora também, com Haddad, é o típico discurso neoliberal. O discurso de manter as contas em dia, de você ter superávit primário. Isso é o típico discurso neoliberal. Tem um livro, tem 2 livros brilhantes sobre isso. Tem um livro da Clara Matei, da Boitempo, que é um livro verde, que ela fala como o discurso da austeridade fiscal abriu caminho para o fascismo. Esse discurso da austeridade fiscal é tipicamente neoliberal. De modo que é importante a gente perceber, então, que não se trata de Estado mínimo, mas é um Estado seletivamente mínimo, ou seja, ele é mínimo no estado de bem-estar social, ele é mínimo no social. Mas, o tempo todo, quando você teve bolhas do sistema financeiro, porque o sistema financeiro ele cria bolha o tempo todo, porque ele funciona assim, ele opera assim, né? Ele trabalha na base daquela equação do Capital volume 3 do Marx, que eu até li um artigo sobre isso essa semana, naquele site A Terra é Redonda. É a equação que no volume 1 do Capital é dinheiro, mercadoria, dinheiro, mercadoria, dinheiro, mercadoria. No volume 3 passa a ser D igual a D, D e D. Ou seja, dinheiro que gera dinheiro. O problema é que esse dinheiro que gera dinheiro, que tem a ver com a financiarização, que embora não seja sinônimo de neoliberalismo, está intimamente ligado ao neoliberalismo, esse dinheiro não tem lastro na realidade, cara. É muito bizarro. É um dinheiro que se valoriza sem lastro na realidade. Por isso que ele cria a bolha estoura. Só que se você olhar todas as vezes que a bolha do sistema financeiro estourou, quem socorreu? O Estado. Em 2008 foi assim. Na pandemia foi assim. Ou seja, esse papo de que o Estado é mínimo, isso é picaretagem. Porque ele não é mínimo. Ele é seletivamente mínimo. Então, esse é outro ponto, né? E o senso comum acha, o Estado é mínimo, o Estado atrapalha, o Estado é muito caro, tem que diminuir o Estado. O cara que fala isso é um completo imbecil. A não ser que ele seja o Lehman, ele é um completo imbecil. Tanto para a gente observar, por exemplo, no orçamento, o quanto é gasto do orçamento da União para pagamento de juros da dívida pública para bancos, né? Comparado a serviços sociais com saúde, educação, enfim, é absurda a diferença, né? Exato. E aí você mantém os juros altos, justamente para alimentar o rentismo, sendo que no final, quando você só corta, você sempre corta de saúde e educação. E você tem para pagar juros. Pagar juros por quê? Para alimentar rentismo, é isso. Então perceba que o neoliberalismo tem esses fatores. Mas o ponto... E aí, claro, quando a gente fala de precarização do trabalho, a gente fala do neoliberalismo também como isso a própria Thatcher falava, né? Neoliberalismo é uma modulação de subjetividade. Ela não fala com essas palavras, mas ela fala que o neoliberalismo não era um sistema econômico. Isso a Thatcher falou. Ela falava que o neoliberalismo queria mudar a alma das pessoas. Então é muito importante a gente ver que não é só modelo econômico, não é só um sistema econômico. O neoliberalismo é um instrumento de modulação de subjetividade. Quando as pessoas, aqui em São Paulo, decidem apoiar e votar um dos candidatos mais tenebrosos que eu já vi nos últimos anos, se chama Pablo Marçal, elas se identificam com esse sujeito porque elas estão absolutamente imersas na lógica neoliberal. Porque é isso que ele representa. Ele representa, claro, num nível assim muito tosco e de desonestidade, de picaretagem extremo, mas a ideia básica é de que a lógica do empresário de si mesmo é tudo isso que ele representa, com uma pitada de teologia da prosperidade. Que cai como uma luva para a maioria que hoje é neopentecostal. O discurso, até porque ele, óbvio que ele bota sempre no discurso Deus, família, porque ele sabe que ele precisa colocar isso hoje para esse público. A diferença entre ele e o Bolsonaro é que ele é muito mais articulado, por isso que ele é mais perigoso. Então, veja, eu acho que a gente tem que começar a entender como esse mecanismo opera e entender que daí, é isso que as pessoas têm que entender. Que é o que a Clara Matei fala, esse discurso todo, ele abre as portas para o fascismo quase como uma consequência automática. Não à toa a gente chegou numa fascização da sociedade. Por quê?
Você começa a ter crise estrutural. Você começa a ter bolha do sistema financeiro, aumento da concentração de renda. E quem está dizendo que o neoliberalismo gerou aumento da concentração de renda não sou eu, marxista, é o FMI. Tem um artigo do FMI de 2016 que se chama Neoliberalismo Oversold, em que o FMI diz o neoliberalismo deu errado. O FMI. Óbvio que já sabiam que ia dar nisso. Mas ele não pode admitir que já sabiam. Por que deu errado? Porque aumentou brutalmente a concentração de renda. E o David Harvey fala, o neoliberalismo foi um modelo para aumentar a concentração de renda da elite, ponto. E hoje é o que aconteceu. Aí algum liberaloide, mas não foi para isso que ele foi pensado. Bom, qual foi o efeito prático? Vamos voltar para a realidade um pouco, porque o maior inimigo do liberal é a realidade. Vamos voltar para o efeito prático. Gerou aumento gerou concentração de renda, não gerou? Então pronto. Então, perceba, mas claro, quando você olha os instrumentos que foram feitos para forjar o neoliberalismo, você percebe que ele veio de cima para baixo, ele veio das elites. Isso do David Harvey no livro Neoliberalismo, História e Implicações, ele mostra muito bem. E aí, quando surgiu o neoliberalismo, na verdade ele surgiu na década de 20, 30. Primeiro no colóquio Walter Lippmann, depois a Sociedade de Montpellier. No começo rolou lá uma discussão sobre qual vertente eles iam seguir. Porque a gente tem pelo menos 3 vertentes neoliberais. A gente tem a Escola de Chicago, que é a vertente do Milton Friedman. A gente tem o ordoliberalismo, que é o neoliberalismo alemão. E por fim a gente tem o neoliberalismo, que é o pior, é o mais perverso, na minha opinião. E é justamente o que é usado pelos neoliberais aqui no Brasil. Pelo menos no discurso político. Então você vai para essa galera, que eu costumo falar que eles nada mais são do que fascistas de sapatênis, né? MBL, Partido Novo. É um fascista com talher, né? Se tirar o talher é igual. É igual ao Bolsonaro. É um cara de sapatênis, né? De coletinho e copo Stanley, basicamente é isso. Mas o que acontece é, esses caras, todos eles se baseiam na escola austríaca neoliberal. Então, qual que são as bíblias desses caras? Mises, Hayek, são esses caras que eles leem. Hayek, que é importante lembrar, em 1981, numa entrevista no Chile, ele elogiou Pinochet. E, inclusive, lembrando, Paulo Guedes teve uma passagem pelo Chile do Pinochet, né? Exato, inclusive ele tentou implementar o modelo de previdência do Pinochet aqui no Brasil, de crédito, que acabou com a vida dos idosos no Chile, tinha idosos se matando lá, porque esse modelo, ele não garante nem que você vai ter um salário mínimo quando você se aposenta. Então, perceba que a gente tinha vertentes neoliberais, tinha mais de uma vertente neoliberal, até hoje tem. E necessariamente essa crise do sistema, esse desamparo que vai tomar o cidadão, essa descrença na democracia liberal, vai fazer com que o sujeito fique puto, essa é a verdade. E aí que chega a extrema-direita com resposta simples, e um discurso simples para canalizar essa raiva. O cara tá precarizado, ele tá numa situação cada vez pior. Ele percebe que a remuneração dele cada vez mais serve menos para a própria subsistência. O que acontece? Ele simplesmente, a extrema-direita aparece com um discurso simples, canalizando esse ódio, canalizando, isso na minha tese, o que eu chamei lá de ressentimento. Não é, veja, o Safatli fala, o fascismo não é só uma questão de ressentimento. Concordo, não é só, mas também é isso. E a extrema-direita dá respostas muito simples. Você tá assim hoje porque o PT quebrou o Brasil. Por exemplo, é simples. É uma frase que eu falo em 2 segundos, acabou. A Dilma quebrou o Brasil. Lógico, você vai atacar uma mulher, que sempre é mais fácil atacar também. Então, é fácil. Então perceba que esse discurso cola. Ele é muito mais simples. E a gente está tendo dificuldade de lidar com esse discurso. E primeiro porque também a gente tem que começar a tomar muito cuidado, e aí vem a necessidade da crítica radical. A gente tem que começar, todo marxista mesmo, não pode cair nesse papinho de a gente tem que pensar como a gente vai responder à extrema-direita nas mídias sociais. Cara, para de ser imbecil. A mídia social está dentro de uma empresa, no modelo capitalista, e para piorar, dentro de uma empresa de um megalomaníaco, de um sociopata, que tem uma posição política hoje muito clara, que é o Elon Musk. Então, não acha que
o algoritmo é aleatório, que não tem viés, não cai nesse papo. Porque senão você vai ficar achando que você tem como disputar espaço em igualdade de condições com o discurso hegemônico. Cara, você não vai. Você não vai disputar espaço com a extrema-direita de igual para igual numa rede dessa. Ela tem viés. Então é muito importante isso, porque a esquerda liberal acha que não, nós temos que tentar competir com eles para conseguir ganhar mais visibilidade, mais espaço. Cara, isso não vai acontecer. Se você está fazendo um vídeo e está tendo algumas mil visualizações, é porque isso é tão irrelevante que eles deixam, não é porque eles são legais. É porque você não está afetando o capital, então foda-se. Então perceba que a gente tem que entender a dimensão dessa disputa e entender basicamente que neoliberalismo se trata disso. Dessa toda engenhosidade de manipulação e modulação de subjetividades. Né? A Thatcher, quando ela tomou o poder no Reino Unido, o que ela começou a fazer foi desarticular sindicato. Você precisa de uma desarticulação do coletivo. Você precisa esvaziar por completo a percepção do coletivo. Quando o Bolsonaro, na pandemia, disse: porque você não tem que ficar em casa, você tem que trabalhar, não sei o quê. Veja, é o total rompimento de qualquer pacto civilizatório coletivo. Porque tomar a vacina e ficar em casa é um pacto coletivo. Que o neoliberalismo esvazia por completo. De modo que quando você fala isso, eu estou um pouco me lixando se eu vou colocar em risco o sistema de saúde pública, se ele vai colapsar, dane-se. Esse é o rompimento do pacto civilizatório. E daí, uma fascização da sociedade, é só dar mais um passo. Porque na medida que você começa a canalizar esses ressentimentos, você começa a eleger certos grupos como inimigos. E o discurso fascista, ele tem que alimentar esses inimigos o tempo todo, o inimigo interno e externo. Então é o comunismo, é o PT, na Europa vai ser o imigrante, o muçulmano. Você cria inimigos o tempo todo. E você alimenta as pessoas com esse ódio. Por isso que eu falo, o próprio Marçal é mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro, porque ele consegue capitalizar isso melhor que o Bolsonaro, inclusive. Porque você tem que canalizar ódio o tempo todo. E é ódio contra a minoria, é ódio contra a esquerda, é ódio... E não precisa ter lastro na realidade, porque você trabalha com base no pânico moral. Então, ele é um afeto hiperbolizado. É como se o Partido Comunista estivesse na sua porta. É mais ou menos a ideia de achar que o Boulos vai invadir teu apartamento de 60 metros quadrados. É pânico moral puro, e eles trabalham e funciona. É completamente imbecil. Né? Então... é esse caldo, e aí, bom, e onde isso vai chegar no direito penal? Isso é um ponto importante, porque esse é o pulo do gato, né? Primeiro, você vai ter uma mudança na gestão do sistema criminal, porque você vai começar a se preocupar com a eficiência, você vai abrir mão de categorias metafísicas que a visão iluminista irradiava, de que a pena vai ressocializar, a pena tem que melhorar o ser humano, toda essa baboseira iluminista, de Beccaria, essa coisa, né, do Cesare Bonezana, a lógica neoliberal vai começar a deixar de lado. Você vai começar a adotar o que o Dieter chama no livro dele, na tese dele, o Maurício Dieter, de política criminal atuarial. Ou seja, gestão de recursos. Quanto eu estou gastando com cada preso, como eu faço para gastar menos. Você vai ter uma expansão bizarra do capital, que inclusive vai abarcar também o sistema carcerário, começa a ser alvo de privatização, porque isso é um movimento neoliberal, né, mas ele, antes de ser neoliberal, óbvio que ele é capitalista, porque na verdade nada mais é do que uma expansão do capital, que é uma das contradições do capitalismo, né? No capitalismo o capital vai se expandir. Até quando? Não tem limite. Só que você tem limites físicos, né? Tanto que um exemplo que eu sempre dou, eu faço parte do Conselho da Comunidade aqui de Curitiba, então frequentemente eu faço vistorias, né, nas unidades carcerárias, e daí é curioso, né? Eu, como professor, tenho também essa visão crítica em relação ao neoliberalismo. A gente vai notando a expansão do capital em relação ao sistema prisional. Por exemplo, o número de servidores, né, policiais penais nas unidades comparado aos terceirizados é muito menor. Você vai numa unidade, mais da metade dos funcionários que estão ali cuidando da segurança, inclusive, são funcionários terceirizados, que, primeiro, recebem salários muito menores, da metade para menos de um policial penal concursado, não são sindicalizados. O sindicato aqui, o Sindarspen, que é o sindicato da categoria muito atuante, mas só que esses terceirizados não são sindicalizados.
Uma outra questão também que eu sempre critico, né? Eu fui uma vez fazer uma vistoria na unidade feminina, as próprias apenadas, elas produziam ali os absorventes, as fraldas para as crianças, né, ali da creche, da unidade, e faziam assim uma qualidade maravilhosa, de um nível industrial de qualidade. Mas pararam com essa produção porque o estado do Paraná parou de fornecer insumos para isso. Por quê? Porque contrataram uma empresa terceirizada para aí sim fornecer esses absorventes, essas fraldas. Mesma coisa em questão da comida, né? Antes das unidades, os próprios apenados produziam sua comida na cozinha ali da unidade, né? Então, isso não há mais. Há sempre contratos com empresas que fornecem as marmitas. Então a gente vai observando que cada vez mais o capital expandindo e vendo a unidade carcerária como uma forma de acúmulo de capital, de geração, né, de capital. Exato. Porque ele está de expandir o capital. E o ponto é, como que você permite que isso ocorra com as pessoas apoiando, né? Então, você tem o cara lá achando que a privatização da Sabesp vai ser boa. Você tem o cara achando que essa privatização é boa. Esse é o ponto, quando na verdade não. Isso trata de uma hipótese, de mais uma possibilidade de expansão do capital. E em todos os movimentos, e nesses movimentos, a primeira coisa que vai ser feita é corte de gasto. Por quê? E esse é um ponto importante. O problema, e além de fazer isso na segurança pública, você faz isso aconteceu muito na educação pública, na educação. O governo do PT foi um agente muito importante para ampliar o movimento de neoliberalismo na educação superior. O governo do PT, nesse ponto, elevou o Brasil. Tem um texto um livro não sei se é do Dardot ou do Laval, que se chama A Escola Não é Empresa, que eu trabalho isso também na tese. E ele fala, olha, e depois ele faz um pós-fácil, não lembro, para o Brasil. E ele fala, nenhum país no mundo teve uma guinada neoliberal na educação como o Brasil. Nenhum país fez nada parecido. E eu mostro na tese, porque acontece? Para mostrar a ideologia neoliberal no direito, eu preciso mostrar que isso impactou o ensino jurídico. E aí eu criei um neologismo na tese que se chama neobacharelismo, que nada mais é que o fenômeno do bacharelismo, trazido lá pelo Sérgio Adorno, dentre outros, pelo Sérgio Buarque de Holanda, associado ao neoliberalismo. E aí você começa a ter esse discurso do empresário de si mesmo, da gestão, da eficiência nas universidades. Isso no âmbito interno, no âmbito ideológico. Passa o discurso hegemônico. E fora isso, o que acontece? O PT financiou esses grandes grupos educacionais, Croton e Dux, que adquiriram várias universidades e que implantaram essa lógica. E detalhe, ele deixou de lado, ele investiu muito mais dinheiro em programas ProUniFies, que no final foram uma transferência de recurso para esses grupos empresariais do que para as universidades públicas. Isso foi para quê? É por isso que essas empresas educacionais, a Croton, é a maior empresa educacional do mundo. Eles não fizeram isso porque, nossa, como eles são bons. Não, é porque teve uma injeção maciça de dinheiro público. Isso está no trabalho. O dinheiro público transferido para essas empresas é muito maior do que o dinheiro investido nas universidades federais. Então imagina se esse dinheiro fosse para as federais. Tanto é que você percebe, isso está no meu trabalho, tem os dados, tem os números, eu não vou lembrar exatamente dos números, mas a bolsa crescia X. As ações dessas empresas cresciam 4x, porque tinha dinheiro público injetado. Então onde que isso é estado mínimo, pô? Né? Perceba. Então, e o problema é que aí você começa a ter, e aí, o que é muito interessante que você percebe que é um movimento muito comum nesses grandes conglomerados é que eles começam a reduzir custo. E essa redução de custo gera um sucateamento. E aí parece não fazer muito sentido a princípio esse sucateamento, porque você fala, bom, mas você vai sucatear, por que eu vou reduzir custo? Porque o mercado financeiro funciona fazendo bolha. Então, assim, ele vai lá, reduz o custo. Aí ele vende para os acionistas a ideia de que ele aumentou o lucro, porque ele reduziu o custo. Ah, mas daqui 5 anos vai sucatear. Ele não está mais lá. Quando acontecer isso daqui 5 anos, ele já está fazendo bolha em outro lugar. E é o que acontece. Então, todo esse fenômeno, e aí, qual que é o ponto? Bom, e aí alguns perguntam, tá, mas onde que entra o sistema punitivo aí? Eu deixo essa parte pro final, porque realmente é essa parte que é o final
do trabalho, né? O final assim da linha da tese. Basicamente, você tendo uma sociedade com nível de individualismo nunca antes visto, com a perda do pacto mínimo do coletivo, é muito mais fácil você cometer atos de barbárie, você cometer atos de violência contra esses sujeitos que no neoliberalismo são considerados supérfluos. No neoliberalismo, o sujeito que está desempregado, até porque no neoliberalismo você começa a trabalhar com um excedente, que não é necessário mais, porque o sistema financeiro, o capital improdutivo passa a ser muito maior, qualitativo e quantitativamente, esses sujeitos passam a ser irrelevantes, supérfluos, e aí sobra para eles o quê? O sistema penal. Sobra para eles o sistema punitivo. E as pessoas, como elas estão imersas nessa lógica do empresário de si mesmo, elas estão muito focadas em prosperar, em empreender, em se dar bem, elas não se importam que esse sujeito seja eliminado. Porque qualquer pacto coletivo se perdeu. E também quando você analisa a partir da política atuarial, da lógica neoliberal, você prioriza uma gestão da pena, no sentido de eficiência nesses moldes neoliberais, você só está preocupado em gastar pouco com o cara, você não está preocupado se ele vai voltar para a sociedade ou não, se você tem ressocializar, você não está preocupado, você nem tenta mais fazer isso. E o neoliberalismo que traz tudo isso. Isso é algo típico do neoliberalismo. O neoliberalismo, ele trabalha, como eu falei, nesse binômio da irracionalidade e racionalidade. A ideologia neoliberal dociliza corpos, porque o cara admite ser explorado. E o ponto mais interessante aí do meu trabalho, que eu acho que essa parte foi a que deu mais trabalho fazer, mas foi a que eu gostei mais, que é a do ressentimento. Veja, você diz para o sujeito que só depende dele. Você está dizendo algo que não é verdade. Mas aí o que acontece? Ele não consegue prosperar. Esse American Dream neoliberal, né, de só depende de você, vamos lá, tal, dá errado, porque ele é falso. Porque ele serve justamente para escamotear as relações estruturais. Quando isso dá errado, o cara fica meio puto, porque ele fala, pô, eu continuo na merda. Só que você não pode falar que ele continua assim, porque estruturalmente o sistema reproduz isso. Porque isso vai ter que criticar o capitalismo. Opa, não pode. Então, o que você faz? Aí você precisa mudar o discurso. Tem que falar, mas você tá assim por causa da esquerda. Você tá assim por causa do imigrante. Você tá assim por causa do negro. Por causa da bolsa, da cota. É por isso. O seu filho não entrou numa universidade boa porque tem cota para trans. A culpa é do trans. Aí chega a extrema-direita e começa a fazer discurso de ódio contra o trans. Percebe a fascistização, como ela cai como uma luva aí? Porque o cara tá ressentido. E esse ressentimento começa a justificar discurso de ódio, começa a justificar a perseguição de minoria. Ele vai achar que tá perfeito prender o cara na quebrada que tá com 2 gramas de maconha. Mas ele não vai perceber que, na verdade, o grande traficante é o cara que tá lá vendendo curso de coaching. Porque esse cara incutiu nele o discurso neoliberal, ele acha que esse cara prosperou, porque ele não sabe de onde veio o dinheiro desse cara. Então, o neoliberalismo cria condições para você ter, ideologicamente, uma adesão a um punitivismo, na medida em que o sujeito já está totalmente atomizado, individualizado, num nível nunca antes existente. Como esse pacto mínimo civilizatório do coletivo se perdeu, ele não se importa mais com o que vai acontecer com o outro. Então ele retroalimenta isso. Eu não estou nem falando aqui da quebra do bem-estar, do estado de bem-estar social, né? Porque o Louis Vacan trabalha com isso. Ele fala até a década de 70 você tinha um estado de bem-estar social que depois, com o neoliberalismo, se corroeu, acabou. E aí o estado de bem-estar social foi substituído pelo estado penal. Isso serve para a Europa, não para o Brasil, que a gente nunca nem teve estado de bem-estar social. Então, perceba que, basicamente, essa ideologia neoliberal, ela vai autorizar um direito penal sem nenhum lastro metafísico, que pelo menos tinha. Era menos pior, porque ainda tinha alguma pretensão humanitária. Ou pelo menos fingia. Agora não tem mais. É barbárie. Essa política de gestão, no sentido neoliberal, é algo perverso, porque ele abre mão de qualquer tentativa de humanizar. Eu não preciso, é um depósito. Né? O Máximo Pavarini, a gente começa a trabalhar
na literatura, não com a ideia de prisão fábrica, porque eu não preciso mais de mão de obra. A tecnologia já está aí para não precisar da mão de obra. Porque tecnologia é ferramenta. A tecnologia no capitalismo não vai fazer você trabalhar menos. Hoje tem muito mais tecnologia que há 40 anos. As pessoas estão trabalhando menos? Não. A tecnologia vem para aumentar o lucro do grande capital. Acabou. Porque ela está a serviço do capitalismo. A tecnologia é ferramenta. Então Marx não era contra a tecnologia. Não, o que ele dizia bom, a tecnologia no capitalismo vai servir para os interesses da burguesia. Então perceba que a gente tem esses pontos. Acho que eu fiz aqui um formato de conversa, então eu não sistematizei muito, eu fui falando pontos que eu acho importantes, tentando encaixar de modo meio aleatório, porque na verdade a minha tese é meio que isso, era um losango, né? O meu orientador falou isso. Eu abro para vários pontos e depois eu fecho. Eu trabalho também, e tem um ponto também que eu acabei nem falando, mas é porque a tese ela vai para tanto canto, que também é que esse discurso neoliberal, ele vende a ideia de que é um discurso técnico. E aí técnico como sinônimo de algo neutro. Esse é o perigo da coisa também, que contribui para a ideologia. Quando o Campos Neto fala, não, estou fazendo uma análise técnica, ele quer passar a ideia de que, bom, a minha análise é técnica, ou seja, é científica. E aí eu vou mostrando no trabalho como esse discurso pseudocientífico já serviu para muitas situações, para muitas atitudes absolutamente prejudiciais, perniciosas na história. No século XIX, o discurso científico é de que o puro era o branco, de que o branco era melhor e de que o preto e o mestiço eram degenerados. Esse discurso era científico no século XIX. É o discurso de Lombroso, de Nina Rodrigues, de Clóvis Bevilacqua, Tobias Barreto. Era um discurso hegemônico. Oscar Freire, que virou nome de rua chique aqui. Nina Rodrigues, que é nome de rua no Rio de Janeiro. Então, o neoliberalismo ele também tem isso, né? Ele também se vale da sua análise econômica de uma tecnocracia, e essa tecnocracia que se diz neutra. Por quê? Aí o Adorno fala muito disso da Escola de Frankfurt, né? Que essa neutralidade, ela é como se ela fosse uma espécie de pureza virginal. Olha, minha análise é neutra, ela é técnica. E isso é uma forma de violência simbólica, porque isso serve para escamotear as relações reais. Então, esse é um ponto importante também da tese, que é o primeiro capítulo, né? Que eu falo, olha, essa neutralidade científica não existe. Esse pretenso tecnicismo é um baita do engodo. Porque não existe isso. Né? Que a ideia do sujeito neutro, do sujeito... E o direito é muito isso. Não, você tem que ser técnico. Falou isso, eu já sei que não vai sair nada dali. Né? Então, isso que eu estou falando, isso nem é um ponto novo na tese. Isso já é um ponto que já é consolidado na filosofia, de que não existe, né, essa neutralidade, etc. Mas é importante falar disso para falar de neoliberalismo. O neoliberalismo se usa desse argumento, né, de que não, principalmente na métrica econômica, não, análise técnica. Isso não existe, né? Então, eu acho que esses pontos são pontos importantes para entender algumas vertentes da tese, né, alguns caminhos que eu segui na tese, que foi uma tese de doutorado que virou esse livro. Maravilha, professor. E eu sempre gosto, uma frase que eu gosto de utilizar no programa, é que neutro só sabonete, né, neutro. Todos nós somos imbuídos, né, de uma formação ideológica, de uma visão de mundo, né, e isso vale para todas as esferas da nossa vida, né, inclusive quando a gente observa o próprio sistema de justiça criminal, a partir ali da postura de determinados operadores, né, agentes ali do sistema, né, dos promotores de justiça, dos juízes, a gente identifica esse alinhamento ideológico, né, muitas vezes punitivista, muitas vezes com essa ideia, como o professor colocou, mas sempre também com essa roupagem do tecnicismo jurídico, né? E aí tem um ponto interessante, tem até um autor que é Luiz Felipe Dal Santo, que pesquisa bastante essa questão do giro punitivo,
E ele fala muito disso, ele fala, olha, a gente tem que entender que ele percebe que nos últimos anos você teve algumas leis que permitiram situações mais brandas, mas por que isso não gerou uma redução do encarceramento? Por causa da mentalidade punitivista. Você tem agentes do sistema de justiça, notadamente Ministério Público, magistratura, que criam movimentos contra-revolucionários, por assim dizer, ou contra-ofensivas. Então, você tem uma lei, um artigo lá no pacote, por exemplo, artigo do pacote anticrime, o artigo 316, parágrafo único, que fala que eu tenho que revisar a prisão preventiva a cada 90 dias. O que o STJ fez? Ele falou, não, essa revisão não é obrigatória. Se não revisar, não relaxa a prisão automaticamente, sendo que o artigo diz exatamente o contrário. O artigo diz que ela vai ser relaxada se não for revisada. O que é isso? Isso daí é você, na prática, você está esvaziando um artigo de lei, sem declarar inconstitucional. Isso é absurdo. Isso é completamente né, caótico. Mas se você faz isso por quê? Porque é a mentalidade da magistratura. Então, a mentalidade do tipo, né, vamos continuar, vamos evitar qualquer guinada minimamente garantista no processo penal, que tem uma raiz fascista, né? Então a mentalidade é essa, dos órgãos de persecução, do Ministério Público, da magistratura. Por isso que não adianta mudar a lei. Podem ver que aprovaram juízes garantias, o Supremo esvaziou juízes garantias. Ele deu uma decisão que praticamente esvaziou. Então tudo que tinha de positivo, o Supremo Tribunal Federal esvaziou. Então é muito importante a gente ter isso em mente, para a gente não achar que é um problema de lei. Não. Né, a gente tem uma cultura, até por uma questão, eventualmente, né, de que hoje esse juiz, esse promotor, hoje com a remuneração deles, quando eles estão na cidade, eles estão saindo no final de semana para jantar, para almoçar, com o empresário da cidade, com o médico da cidade, né, então eles estão ali com muitas pessoas e eles compactuam dessas mesmas visões, essa visão reacionária, etc, até porque a maioria, até porque esses concursos, eles acabam atraindo muitas vezes, ou pessoas que são filhos de juízes promotores, claro que não é todo mundo, tem gente que não é, mas é gente de classe média alta em regra, porque é o cara que pode ficar 4, 5, 6 anos estudando 4, 5, 6 horas por dia, né? Então ele tem um mínimo de tempo livre para isso. Então, ou ele não precisa trabalhar, ou ele não é obrigado a ter um trabalho que sugue muito ele, senão ele não consegue estudar para esse concurso. E quem vai passar mais rápido é o cara que, por exemplo, é filho de um juiz que fala para o cara, você fez aí USP, PUC ou alguma federal, porque também são essas pessoas que geralmente passam nessas faculdades. Agora, você fica uns 4, 5 anos estudando, eu vou passar, você vai falar com um amigo meu que é advogado, você vai ficar assinando peça para ter atividade jurídica e você passa mais rápido, óbvio. O cara tem condições para isso, ele precisa comprar um livro, ele compra. Né? Não tem esse problema de quanto é o livro, não existe isso para esse cara. Então esse cara vai ter mais chance de passar, obviamente, né? E esse cara vai reproduzir esse discurso. Então esse cara que ficou lá fechado numa salinha há 3, 4 anos estudando, é o cara que vai ser juiz, é o cara que vai decidir se o cara da quebrada vai ser solto ou não, a partir dessa realidade, entendeu? Então, como é que você quer esperar que esse cara tenha uma visão diferente dela? Não tem como, né? Então, na medida que você tem uma sociedade muito desigual, uma sociedade de classe, essa divisão de classe vai se permear nessas carreiras jurídicas de elite, que são as mais disputadas, mais difíceis. Então é óbvio que ele vai reproduzir esse discurso. Pode acontecer de alguém escapar? Cara, pode, mas é exceção, é coisa muito pontual, entendeu? De passar um cara que veio do nada, ou de alguém passar e ter uma visão muito crítica, mas esse cara vai ser exceção. Ele não demonstra que tem meritocracia. Ele é tão pouco que ele só confirma a regra. E uma coisa que é curiosa, a questão dessa formação ideológica, principalmente naquilo que a gente observa dentro do direito penal, do processo penal, que abre-se uma margem por uma certa discricionariedade, né, do judiciário, em relação, por exemplo, à interpretação do artigo 33 da Lei de Drogas, né, que tem uma subjetividade absurda ali, e mesmo a questão da gente observar na aplicação de prisão cautelar, por exemplo, né, uma subjetividade da chamada garantia da ordem pública, que é muito aplicada de acordo com o imputado, né? Se o imputado ele pertence a uma determinada classe, não, veja a gravidade abstrata do delito, tal, temos que aplicar aqui a prisão para a garantia da ordem pública e deixando de lado todos aqueles outros dispositivos do Código de Processo Penal, no sentido de que deve-se demonstrar na inaplicabilidade das demais cautelares. Então, assim, eu vejo na militância como advogado, se, por exemplo, se é um jovem periférico com pouco de droga, ou enfim, mesmo o réu primário,
Vai ficar preso. Vai ficar preso. O promotor não tá nem aí, pede prisão preventiva, o juiz de primeiro grau decreta prisão preventiva, não tá nem aí. Deixa de lado tudo que tá ali positivado, né? Tá escrito, expresso no Código de Processo Penal, indo muito na linha do que você tinha falado, né? Ele vai ficar preso, e assim, o ponto é isso que a gente tem que pensar, né? A gente tem que deixar um pouco a inocência de lado aí, de acreditar em reformas legislativas. Eu praticamente não acredito nisso. Por isso que eu não fico perdendo meu tempo analisando lei em tese de doutorado, porque eu acho isso patético, né? Porque parece que o problema é a lei, vai mudar a lei, né? A lei de execução penal diz desde 84 que a cela tem que ser individual. Então, não é um problema de lei, né? Está lá no artigo 88 da lei de execução penal, isso, a cela é individual. Então, me parece que o ponto aí, né? E aí então, o professor Vires mesmo, ele tem um livro que ele lançou, se chama Teoria Poética do Direito, e ele fala, direito é ficção, gente. Direito é ficção, né? Então esse papo de segurança jurídica, direito é ficção, tá? Direito, muitas vezes, o Vires trabalha muito com isso. O direito, muitas vezes, ele se aproxima da religião, porque ele é produto de um ato de fé, né? Então quando você fala, direito penal protege bem jurídico, isso é tão religioso. Nossa, eu acho que isso é mais religioso do que muita missa que vai por aí, né? Porra, sabe? Caceta. Então, isso da garantia da ordem pública, eu acho interessante porque e aí o ponto de não acreditar em mudança legislativa. Isso está no código porque é importante. Porque isso é muito aberto. É muito importante que isso esteja no código para os operadores desse modelo de sistema. Por quê? Porque cabe qualquer coisa dentro da garantia da ordem pública. Por que isso não foi revogado até hoje? Você teve um monte de reforma no Código de Processo Penal. Você teve uma reforma em 2011 só de cautelar. Você teve outra mudança nas cautelares com o pacote anticrime. Por que ninguém tira a garantia da ordem pública? Porque ninguém quer tirar, porque ali é bom, porque cabe tudo. Você põe o que você quiser ali. Todo mundo sabe que é absurdo aquele requisito, ele é aberto demais. Mas por que ele fica lá? Porque eu preciso de um requisito aberto onde caiba tudo. Assim como no Terceiro Reich, eu precisava de um artigo que dizia que era crime tudo que atentasse contra a sã consciência do povo alemão, e aquilo tinha uma utilidade política. Tem uma utilidade política garantida em pública, para controlar esses corpos. Eu preciso de um elemento aberto. Por isso que ele não sai dali do código. Desde 41. Então, perceba que é isso, tem uma utilidade. Aí você fala, tá. E aí alguém diria, então se a gente tirar isso do código, vão reduzir as hipóteses de cautelar. Não vão, porque eles vão com outro argumento, vão falar outra coisa. A diferença é que tendo lá, você tem mais segurança. Segurança significa, eu tenho segurança não no sentido ortodoxo, segurança no sentido de eu tenho mais facilidade para prender quem eu quiser. É isso. Que está lá escrito, garantia da ordem pública. Como isso vai ser qualquer coisa que eu quiser, pronto, eu prendo quando eu quiser. Porque a doutrina fica fazendo baita de um esforço para tentar fechar a garantia da ordem. Não tem como. Toda linguagem, ela tem uma porosidade. É inerente à linguagem um grau de porosidade. Mas nesse caso, é bizarro. Então, e é uma questão, esse é o ponto, né? Não tem uma sociedade absolutamente desigual, etc., de classe, não tem como você achar que a aplicação do direito penal vai ser equânime, vai atender a primados garantistas. Isso é um ato de fé. Porque senão, porque veja, eu vi uma palestra essa semana, fica parecendo que a aplicação da lei de maneira equânime tem esse argumento, né, liberal, é uma questão de boa vontade. Não se trata de boa vontade. É da própria estruturação da divisão da sociedade. Não é uma questão de boa vontade. É porque senão você cai num discurso moral também que é muito ruim. Parece, o policial chuta a porta do barraco porque ele é mau. Não é isso, é muito mais complexo que isso. Tá? Ele chuta a porta do barraco, mas depois ele vai morar na casa do lado do barraco porque ele mora no bairro próximo, porque ele mal ganha também. Senão fica parecendo que o problema, nossa, a polícia é má. Não, isso é uma visão tosca. Isso é uma visão da esquerda liberal, né? Nossa, o policial é do mal. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É muito mais complexo que isso. Mas é que aí, por que essa visão ela é conveniente? Quando você fala, não, a polícia, ela tem lá, ela não sabe respeitar os direitos mais vulneráveis. Como é que aí para essa esquerda liberal, como é que você resolve isso? Bota curso de direitos humanos na polícia. Exato. Entendeu? Que aí ele vai ficar lendo lá o Pacto de São José da Costa Rica e ele não vai mais chutar a porta. Então, isso é patético, né? É quase tem que ser muito juvenil para acreditar nisso.
Entender que a própria estrutura do Estado como uma estrutura de violência de classe, né? Violência de classe e um Estado que, na verdade, reproduz, né? Que reproduz o modelo burguês. O Estado, ele deriva disso. Ele não é uma entidade neutra que está pairando. Isso não existe, né? É a teoria derivacionista do Estado, que é uma das linhas do novo marxismo. Então, essa é a ideia. Você tem uma teoria, você tem um Estado que ele deriva dessa forma. Para a gente usar a teoria da forma, para a gente ir para a forma, né? Para a gente até pensar numa lógica mais pachucaniana, né? É um Estado que deriva dessa forma. Então, esse Estado ele tem limitações porque ele deriva dessa forma. E o fato de você ter, eventualmente, um governo social liberal, como o governo do PT, alguns avanços tímidos no social, não desnaturam isso. Esse avanço ele acontece até o momento em que a burguesia acha que tem que deixar. Depois que eles enchem o saco, dá um golpe, derruba o presidente. Em 6, 7 anos, eles destroem tudo que foi construído em 15. E foi o que aconteceu. E agora, de novo, né, se eles acharem que o Lula vai caminhar um pouquinho fora do que eles querem, de política fiscal, austeridade, eles derrubam de novo. Então, por isso também que o Bolsonaro é interessante, né? Porque ele é um dispositivo ali. Não é bom tirar ele da jogada totalmente, porque se precisar, ele tá lá. O grande capital pode precisar usar ele de novo. Não é o ideal. Não é a opção ideal, porque ele é muito verborrágico. Mas se precisar, ele tá lá. Você não tira ele da jogada política de uma vez, porque é interessante ele chancelar candidato por causa do capital político dele. Então, o grande capital está o tempo todo ali. Se precisar, ele aciona o botão da emergência do fascismo. É isso. Se precisar, ele porque o fascismo nada mais é do que o botão de emergência do capitalismo. Né? A gente começou a ter, isso o Harvey fala nesse livro que eu li essa semana, que chegou em casa essa semana, ele fala, olha, a gente na década de 70, com as crises, e logo após aqueles movimentos libertários, da década de 68, 69, principalmente nos Estados Unidos, né? O movimento hippie, o protesto contra a guerra do Vietnã, a gente começou a ter um discurso comunista, um discurso muito, muito crítico, muito mesmo. Estava no auge da Guerra Fria, a gente começou a ter um discurso anticapitalista muito forte. O neoliberalismo ele vem justamente com uma resposta a esse discurso anticapitalista. Tanto que a frase da Thatcher famosa é não há alternativa. É o realismo capitalista do Mark Fisher, né? Não tem outra alternativa, acabou, gente, é isso e pronto. Então, o neoliberalismo vem como uma resposta, né? Primeiro, claro, tem a ver com o contexto da crise do petróleo, mas essa crise decorre do esgotamento de um modelo de Estado capitalista, que é o Estado de bem-estar social, até a década de 70, modelo keynesiano. Quando esse modelo se esgota, você tem o neoliberalismo passando a ser implementado. Né? Que é importante, só uma coisa. Veja, o neoliberalismo ele não trabalha mais, isso é um ponto importante, né? Isso o legal da análise marxista é que você percebe as coisas na realidade. Isso é muito legal. Você estuda, depois você vê acontecer, você fala, olha, tá vendo? Por isso que é materialista. Que é muito interessante. Por que isso? Porque no neoliberalismo, a gente não trabalha mais com a ideia de pleno emprego. A gente começa a trabalhar com a ideia de um exército de reserva. E a Juliane Furno, que é economista da UERJ, que tem um livro sobre imperialismo, ela fala, olha, a gente trabalha com a ideia de exército de reserva porque é interessante ter gente desempregada por alguns motivos. Primeiro, porque se eu tenho muita gente sem emprego, eu mantenho a média do salário baixa. E segundo, porque eu desarticulo os grupos sociais. Porque, cara, se eu estou numa empresa e tem uma porrada de gente querendo pegar meu emprego, eu não vou ficar fazendo agitação, porque eu vou perder meu emprego. Porque tem um monte de gente que vai pegar meu lugar. Então, na lógica neoliberal, você trabalha com excedente necessariamente que não vai ser empregado. Né? E aí, óbvio que você tem esses sujeitos supérfluos que vão depois cair no direito penal, grande parte. Mas o fato é, você trabalha com excedente, esse excedente é tipicamente do neoliberalismo, para desarticular essas massas. Tanto é que quando o PT agora, nesse governo, reduziu, você pode ver que o PT reduziu o desemprego bastante, por uma mínima histórica, isso aconteceu mesmo. Tá, acho que 6% de desemprego. Claro que isso é maquiado, né? Porque 6% de desemprego, porque eu tô contando o cara do iFood como empregado, tá? Então, assim, é dentro da lógica neoliberal, né? O cara que tá. Eu tô contando o entregador de iFood de bicicleta como um cara com ocupação, ele não tá contado como desempregado, então não é carteira assinada. Porque se for carteira assinada, aí lascou, tá? Então, é um desemprego baixo, entre aspas, dentro do cenário precarizado, que é tipicamente neoliberal. Mas quando a taxa de desemprego, mesmo nesse cenário precarizado, caiu, o Campos Neto criticou. Ele falou, isso é um problema, hein? Porque vai aumentar a inflação. Então é engraçado que quando ele fala isso,
é ótimo, né? Porque ele dá a prova que você quer da tua teoria, né? Para o liberal, 5% de desemprego é pleno emprego. Exato. Para eles, esse 6,8, que é uma mínima histórica dos últimos anos, já é pleno emprego. Né? Sendo que é muita gente desempregada, mas é pleno emprego. Por quê? Porque você pode começar a ter uma pressão por aumento de salário. Aumento de salário, melhora de condições do empregado, mas é uma melhora muito tímida, é uma coisa muito, muito tímida, mas nem isso eles aceitam. Se a gente pensar pleno emprego, é todo mundo podendo trabalhar, né? Exato. Eles trabalham com a ideia de pleno emprego como desemprego baixo, abaixo de 10%. Então, você vê como é bizarro, né? Então, E só um comentário que eu queria fazer nessa questão da ascensão do neoliberalismo, né? A partir ali do pós-guerra, a experiência ali do Chile, do governo Thatcher na Inglaterra, Reagan nos Estados Unidos, do consenso de Washington no final dos anos 90, mas esse salto neoliberal veio com tudo a partir do fim do Bloco Soviético, né? Com o fim do Bloco Soviético, daí tivemos essa neoliberalismo vindo com tudo. No Brasil, na América Latina, mas o movimento neoliberal começou a ser implementado na década de 70 e 80 no mundo. Na América Latina ele chegou na década de 90. Mas a Thatcher vem de 70, 80, Reagan também, Pinochet 80, né? Então, 90, eu diria que no âmbito mundial. Mas as primeiras experiências vêm um pouco antes. Por quê? Porque isso surgiu como uma resposta à crise do petróleo. Então, a rigor, ele começa mesmo na década de 70, 80. Pinochet, Thatcher e Reagan. Aí depois essa agenda chega na América Latina na década de 90. Com exceção, claro, do governo Pinochet, né, que já tinha chegado antes. Tá? Então é década de 90 que você começa no Brasil a implementação, mas você começa a ver, por exemplo, nos países em que havia estado de bem-estar social, você começa a ter aumento do encarceramento já na década de 70, 80 com a implementação do neoliberalismo. Nos países em que essa implementação se deu antes. Tem estatísticas sobre isso. Né? Então, isso é um ponto importante. Tanto é que você percebe, o Harvard tem gráficos sobre isso, o crescimento econômico, a partir da década de 70 e 80, quando o neoliberalismo começa a ser adotado a priori, ele começa a se descolar do aumento salarial. Até a década de 70 e 80, o crescimento econômico, no Fordismo, né, que era o movimento anterior, porque o neoliberalismo a gente chama também de pós-Fordismo, você tinha uma proporção entre crescimento econômico e aumento salarial. Então, o crescimento econômico subia, o aumento salarial acompanhava o crescimento econômico. Com o neoliberalismo, você passa a ter um descolamento disso. Então, você tem um crescimento econômico sem o respectivo aumento na média salarial. Isso, a partir disso, tem uma total coincidência com a adoção das medidas neoliberais. Total coincidência, né? Total coincidência. Né? Então, o que a gente está... Esse movimento de fascistização da sociedade, que não é só no Brasil, na Europa, etc., na Europa Ocidental, esse movimento é um movimento que nada mais é do que uma consequência do neoliberalismo. É a desova do neoliberalismo, né? É o exaurimento do neoliberalismo. Essa fascistização é nessa fase de capitalismo tardio em que o neoliberalismo ele começa a ruir, esse modelo colapsa, porque ele não consegue mais manter um mínimo de aparência civilizatória, não que ele fosse civilizado em algum momento, mas antes ele ainda conseguia manter uma aparência de que estava tudo bem, chega uma hora, hoje não consegue mais. Né? E aí os burgueses falam, e aí, como é que a gente vai, né? O grande capital fala, como é que a gente vai manter a situação desse jeito? Porque não dá mais para a gente falar a gente não pode mais voltar para o estado de bem-estar social, porque vai reduzir nossa riqueza, né? Porque a gente vai ter que começar a tirar dinheiro de outros lugares que não o pobre. Porque não tem mais o que tirar praticamente, ou sempre tem, é verdade, né? Mas a coisa já está num limite muito, muito complicado, né? As pessoas são muito precarizadas, etc. A concentração de renda aumentou abruptamente, as pessoas vão começar a perceber que essa concentração de renda aumentou, vão querer começar a tirar da gente, então a gente precisa agudizar, né? A gente precisa começar a mostrar as garras, aí vem o fascismo, né? Pode ver que sempre que você tem esses governos, esse é um ponto importante, né, para você ver como o neoliberalismo está aliado ao fascismo. Né? Na própria Alemanha mesmo, em que o partido neonazista é o terceiro partido mais forte hoje, que é o AfD, o Alternative for Deutschland, perguntaram para eles, em 2022, 2023, qual é a plataforma econômica de vocês? Eles responderam, é o ordoliberalismo, que é o neoliberalismo alemão.
Professor Pardal, estamos caminhando para o final do nosso programa. Eu quero mais uma vez aqui deixar o agradecimento pela sua conversa, esse papo aqui interdisciplinar. Como eu sempre gosto de dizer, a gente tem que pensar o direito além do direito, né? Não podemos ficar dentro dessa caixinha do direito. E também, como eu sempre gosto de reforçar, né, principalmente para quem é estudante, né, da graduação, o direito ele é um mero fruto do pensamento jurídico, ele não é um mero fruto dos manuais, dos códigos, da legislação. O direito é um fruto das relações sociais e das relações de poder. Então é muito importante pensarmos o direito para além do direito, né? Seja pela sociologia, pela filosofia, o pensamento crítico, certo? Porque ele tem consequências sociais, consequências materiais concretas nas vidas das pessoas e na própria sociedade. Então é muito importante ter essa conversa. Fico muito feliz em trazer pensadores do direito, professores, né, como o professor Pardal, que tem esse pensamento crítico para muito além do direito, que pensa assim a sociedade. Então muito obrigado por essa conversa, aprendi muito com esse papo. E aproveito que deixo também o espaço para o professor Pardal, se quiser fazer alguma consideração final, abordar algum aspecto que a gente não conversou, se quiser fazer alguma indicação, passar um recado para os ouvintes, por favor, fique à vontade. Eu acho só importante a gente ter em mente que, com isso, eu não estou querendo dizer que eu acredite que a gente tenha que então vamos superar o neoliberalismo para voltar para um Fordismo, ou para tentar uma solução reformista, sustentável. Eu não acredito nisso. É importante que isso fique claro. Eu acredito que, na verdade, o neoliberalismo nada mais é do que uma etapa do capitalismo, né? E que a gente tem que superar. Até porque me parece que a gente tem poucas décadas pela frente se a gente não superar esse modo de produção, porque agora a questão é climática. Então não é só mais uma questão de pessoas ficarem mais pobres, não, é uma questão de emergência climática. Eu acho realmente que eu tenho minhas dúvidas se a gente aguenta nessa toada até o final do século, antes de um colapso climático muito severo, caso a gente continue com a sociedade dessa forma, né, nesse modo de organização. Eu recomendo, porque claro, a gente sabe que a gente traz aqui, eu trago aqui uma visão contra-hegemônica, absolutamente contra-hegemônica, né? Mas para quem eventualmente tem um pouco de dificuldade de pensar assim, não é questão de dificuldade cognitiva, é porque, chega um cara e fala isso, você fez faculdade de Direito, você nunca ouviu ninguém falando isso praticamente, né? E um cara fala, vamos acabar com o capitalismo, e é difícil quem fala com essas letras, né? Porque tem muito marxista que não fala desse jeito, né? Dá uma disfarçada e tal, mas eu acho que o livro do Mark Fisher, Realismo Capitalista, eu acho interessante porque ele mostra, né? Ele fala, olha, gente, desculpa, vocês estão achando que é mais fácil acabar com o fim do mundo que o fim do capitalismo, né? Como se fosse... A gente tem que lembrar que a gente já teve outros modos de produção, né? Escravismo, mercantilismo, feudalismo, e que o capitalismo é mais um deles dentro de uma historicidade, que um dia ele vai ser superado por outro. Isso, que ele vai ser superado é óbvio, como todos os outros foram superados. Isso para mim é muito evidente. E esse livro do Harvey, eu acho que foi uma surpresa muito, muito agradável esse livro, porque ele não é um livro muito técnico. Ele realmente é um livro de crônicas. Então, para quem assim nunca leu nada de um autor marxista, é muito legal, porque me parece o que acontece. É uma questão interessante que são crônicas, então é muito fácil de ler. Então, para quem nunca... Porque, veja, tem que tomar cuidado também, porque você vai mandar o cara ler o Capital, você vai desanimar, porque é muito difícil. É muito difícil. Principalmente o volume 1, e principalmente aquela parte inicial. Mas eu quero. Se for ler, então pelo menos lê a parte lá, acho que é o capítulo 16, não lembro? Da acumulação originária, da acumulação primária. Eu acho que aquele capítulo é legal porque ele mostra de onde surgiu o capitalismo. Porque do jeito que a mídia hegemônica coloca, parece que é algo natural. Cara, não é. Propriedade privada, alguém pegou, cercou a porra da terra e falou, isso aqui é meu. Entendeu? Expulsou quem estava lá. Isso não é natural. Isso é um dogma do capitalismo. A propriedade privada é o átomo jurídico do capital. Claro, é o sujeito de direito, segundo Marx, mas falando aqui no sentido não do capital, né? Porque Marx trabalha com a ideia do sujeito de direito que é necessário para que as mercadorias circulem. Mas no sentido de que a propriedade privada é um dogma importantíssimo do direito burguês, né? E a gente coloca isso como se fosse algo natural. Não é.
E aí talvez falte um estudo um pouco de antropologia, para a gente ver que tem outras formas de sociabilidade, né? E hoje eu acho, Augusto, que a gente tem que resgatar essas outras formas de sociabilidade. Eu acho que resgatar outras formas de sociabilidade, principalmente dos povos originários, pode ser muito interessante, porque a gente sai de uma visão eurocêntrica e simplesmente para perceber que existem outras formas de interação social, outras formas de organização social. Porque a gente tem dificuldade para enxergar isso, né? Porque a gente está imerso nessa historicidade. Então, acho que essas considerações que eu queria fazer, que eu acho que são bem, bem importantes. E eu aproveito também para fazer a indicação do livro do professor, né? Que é Ideologia Neoliberal e Sistema Punitivo, do professor Rodrigo Pardal. Eu mesmo, a gente estava conversando aqui, já adquiri o meu na versão Kindle, eu já quero começar a ler nesse fim de semana. Ele tem Kindle mesmo, é verdade. E deixo aqui também da editora Contra a Corrente, inclusive, e deixo aqui também essa indicação do livro do professor. Professor, gostaria de divulgar também seu Instagram, para eventualmente alguém quiser seguir? Claro, o Instagram, eu deixo ele desinstalado boa parte do tempo, eu instalo às vezes só para postar alguma coisa, mas é Prof. R. Pardal, o Instagram. Maravilha. Caso tenha interesse de segui-la. Maravilha. A indicação do livro do professor eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer em especial você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e te peço uma gentileza. Se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio. Assim vamos propagando o conhecimento. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço a todos.